Pela segunda vez em 14 anos, o Santa Cruz perdeu o título da 4ª divisão. Dessa vez foi para a equipe do Barra e houve algumas semelhanças, né, com o título que o Santa Cruz perdeu lá em 2011 para a equipe do Tupi. Eu acredito que não foi por acaso que o Santa Cruz perdeu esse título, porque honestamente, o time não jogou absolutamente nada nos 2 jogos. Eu acho que o Santa Cruz poderia sim jogar mais pela folha que tem, pelo técnico que tem um salário muito alto para os padrões da 4ª divisão. Aliás, o técnico do Barra é um técnico muito jovem. Bom, mas vamos comentar isso no decorrer desse vídeo, né? Mas antes eu peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like também, deixe seu comentário para fortalecer esse vídeo, né? E também entre no grupo do WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição. Basta clicar em entrar, é totalmente gratuito, tá certo? Vamos pro vídeo. Bom, o Santa Cruz perdeu esse título, eu acho que de forma bem merecida, né? O Barra jogou melhor os 2 jogos, não tem nem comparação. E o que eu temia aconteceu, né? O Barra tem um meio de campo muito forte, um meio de campo que não deixou o Santa Cruz jogar, um meio de campo encorpado em questão física mesmo. Os jogadores do Santa Cruz perderam as disputas, as principais disputas de bola, com alguma facilidade, bom, e não conseguiu êxito nenhum. Começando sobre a escalação, né, o Santa Cruz entrou com o Renato como um falso centroavante, então meio que o Santa Cruz estava sem o Galhardo, e o Ariel ele ia entrar no segundo tempo, mas ele acabou entrando até no primeiro tempo, no lugar até do próprio Renato. Mas antes, né, o Santa Cruz começou sendo amassado pela equipe do Barra, mas não aquela pressão insuportável. Não, o Barra ele entrou marcando alto, né, foi para cima do Santa Cruz, mas é o Santa Cruz que precisava do resultado, então o Santa Cruz precisava ter uma outra postura diferente. E a principal jogada do Santa Cruz era a inversão para o Thiaguinho entrar em velocidade. O Santa Cruz não tinha uma jogada trabalhada, o Santa Cruz não tinha força no meio de campo. O meio de campo do Barra era um meio de campo que dava muito trabalho ao Santa Cruz, porque o Santa Cruz não tinha um jogador que tivesse força física para se impor ali. Então o Natan e o próprio Elvinho, eles dominaram o meio de campo do Santa Cruz, até mais ou menos os 25, 26 minutos do primeiro tempo. Aí o destino meio que deu uma ajudada no Santa Cruz, né? O Elvinho, ele se machucou, ele sentiu uma lesão e foi substituído. E aí, gradativamente, o Barra foi perdendo essa intensidade, essa força no meio de campo, porque o seu principal meio-campista, o seu principal articulador, ele saiu do time. Quem entrou no lugar dele foi Péricles. O Péricles, ele tem uma característica totalmente diferente do Elvinho. O Elvinho é um jogador mais articulador, o cérebro do time. Já o Péricles não, é um cara de mais velocidade, um cara mais arisco. O Elvinho, ele é um cara que conduz mais a bola. Bom, enfim, aí alguns minutos depois, não foi muito tempo, o Renato sente uma lesão na panturrilha e também sai. Ou seja, o Santa Cruz perdeu a sua principal referência ali no ataque, naquele momento do jogo. Então, o que fez o técnico Marcelo Cabo? Ele tirou o Renato, obviamente, e colocou o Ariel. O Ariel que vinha de lesão também na panturrilha, então meio que o Santa Cruz ele tirou um jogador machucado para colocar outro jogador que tinha um sério risco de lesão. Então o Santa Cruz não estava bem nessa questão, principalmente na questão ofensiva, né? Já tinha perdido o Galhardo, que não estava jogando nada, e aí perdeu o Renato e depois usou o terceiro reserva, que é o Ariel. E o Ariel ele entrou, mas o time não jogou para ele. O time poderia usar mais a questão aérea, mas não usou, entendeu? Então, tipo, eu acho que foi uma grande preocupação do Santa Cruz nessa questão ofensiva, mas o Renato, ele pouco jogou apenas 30 minutos, que nem o jogo da ida. Ele se lesionou e saiu fora do campo. E, para piorar, o Thiaguinho, que não estava bem, também se lesionou. E ficou meio que ali capenga até o final do primeiro tempo, quando ele saiu para a entrada de Adailson. Então o Santa Cruz pouco criou no jogo, principalmente no primeiro tempo, e não teve muito o que se fazer. Eu já vi ali na questão da movimentação do time que aquele jogo não sairia de um 0-0. Santa Cruz não fazia nada para criar, Santa Cruz não tinha força ofensiva, Santa Cruz não tinha uma jogada, a equipe do Barra encaixou a marcação com Santa Cruz. Então, cara, não tinha como Santa Cruz vencer aquele jogo. Eu acredito que não, porque a equipe do Barra fez por merecer e tem jogadores mais fortes, inclusive, na questão do meio de campo. E para piorar, né, o atacante do Barra, que é o Renan, ele deu muito trabalho ao Santa Cruz, muito trabalho. Ele é um cara que jovem e antecipa jogadas, e os zagueiros do Santa Cruz não estavam acostumados com isso. O Santa Cruz enfrentou muitos times que tinham muitos jogadores fixos ali na área. Então, essa questão do Bernabé, né? Ele antecipava muita jogada. Ou seja, antecipava muita jogada para Eurico, antecipava muita jogada para o William Alves. E acabou deixando os zagueiros do Santa Cruz muito confusos. E aí eles perderam algum lance. E o time não estava bem, o time não estava criando, o time não tinha força ofensiva. E mesmo com a entrada do Ariel, o Santa Cruz não pôde fazer muita coisa, porque o Ariel não ia fazer milagre sozinho. O Thiaguinho já não estava bem e saiu machucado. O Adailson
por favor, né? Não tenha condições de jogar no Santa Cruz. E, enfim, aí entrou no segundo tempo, e o segundo tempo você já sabe, né? Santa Cruz não conseguiu fazer um gol, e quem precisava do resultado era o próprio Santa Cruz, não era a equipe do Barra. O Barra não precisava de resultado nenhum. Ele entrou em campo, já campeão da quarta divisão. Então, tipo assim, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a manutenção. E eles fizeram isso muito bem. Deixaram o Santa Cruz tentar criar jogada e ali tentar buscar um contra-ataque ou outro. O atacante Cléo Silva deu muito trabalho, principalmente ali na lateral. Totti não jogou bem. E Totti é um cara que tem que deixar o Santa Cruz imediatamente. Ele não tem condições de jogar uma Série C no ano que vem. Infelizmente, é uma pessoa boa, uma pessoa legal, é um ser humano extraordinário. Mas a gente não tá falando aqui de ser humano, a gente tá falando de pessoa, de jogador de futebol. Então, a gente tá falando de jogador. E a gente sabe que esse tipo de atleta, numa Série C, ele não vai conseguir ganhar disputas. Prosseguindo, então o Santa Cruz não conseguiu fazer muita coisa no segundo tempo, tentou uma abafa e tal, mas não conseguiu o título, o que é muito importante para a gente avaliar a próxima temporada. O Santa Cruz tem que fazer uma limpa geral nesse time, não dá para permanecer com muito jogador, sabe? O banco todo, assim, eu acho que quase 90% do banco de reservas tem que ser mandado embora, não tem condições de manter esse time, se manter esse time vai cair, mesmo sendo apenas 2 vagas. Então, tipo assim, eu acredito que o técnico Marcelo Cabo também não é um técnico para o Santa Cruz jogar uma Série C. Conquistou acesso, mas eu até comentei no meu Instagram, o Santa Cruz subiu, apesar do técnico Marcelo Cabo. Eu acredito, inclusive, que ele perdeu o elenco lá naquela partida contra o Ferroviário, lá no Ceará. Então, tipo assim, ele perdeu o controle do grupo ainda na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Quarta Divisão. Então, o Santa Cruz foi jogando mal, foi conquistando as vagas, as classificações, muito mais pela individualidade dos jogadores, por exemplo, o Rock Kennedy, por exemplo, o Giovanni Soares, ou outro lampejo de Thiago Galhardo, até do próprio Ariel. Então o Santa Cruz subiu, não vou dizer que foi pela sorte, porque o Santa Cruz teve uma competência, os jogadores jogaram esse campeonato muito bem em alguns deles, outros caíram extremamente, como o próprio Thiaguinho, como o Thiago Galhardo, então como o próprio Gabriel Galhardo, que eu pensava que ele ia ser expulso logo no primeiro tempo, porque ele levou um cartão amarelo e deu uma entrada duríssima no jogador do Barra, que eu disse assim, se o juiz fosse rigoroso e tivesse mal intencionado, o Santa Cruz teria um jogador expulso e seria muito fácil para o Barra conquistar aquele título. E eles conquistaram merecidamente. Então, eu vejo que o Santa Cruz precisa de muitas coisas para o ano que vem. Não dá para manter esse técnico, não dá para manter 90% desses jogadores. Renatinho estava certo, Renatinho não estava errado, Renatinho, ele falou a verdade. Lógico que doeu no Thiago Galhardo, porque ele tentou, né, meio que abraçar o elenco, ser tipo líder, mas, ó, Thiago Galhardo, você não jogou nada, você também tem que sair do Santa Cruz, o Santa Cruz precisa fazer uma limpa geral nesse elenco, porque não dá, a Série C é muito mais difícil do que muita gente imagina. Para finalizar esse vídeo, né, eu acho que o Barra, ele conquistou esse título de forma muito merecida, jogou mais que o Santa Cruz nos 2 jogos, e é lamentável, né, novamente o Santa Cruz passa uma humilhação dessa. Eu acho uma humilhação, cara, na moral mesmo. Tipo, o Santa Cruz perdeu pro Tupi. Tem gente que diz assim, esse título não vale nada. Claro que vale, gente, claro que vale. Tipo, só de você não virar uma chacota dos teus adversários, já vale, meu irmão. Inclusive uma taça, valia pontos no ranking, valia uma premiação que é a terceira fase da Copa do Brasil, 2.300.000. Tipo, o Barra conseguiu isso. E eu não senti essa vontade dos jogadores do Santa Cruz conquistar esse título em momento nenhum do jogo. Mas enfim, a reformulação vai vir, vai ser um tema tanto do próximo vídeo que a gente vai fazer aqui nesse canal. Mas eu acho que é isso, gente. Santa Cruz perdeu para ele mesmo, sabe? E lógico que a equipe do Barra é uma equipe bem interessante, mas também tem que reformular, porque se for com esse time aí para uma Série C, não vai conseguir grande coisa não. Acho que também pode ser um sério candidato a rebaixamento. Lógico, é uma time mais compactada, mais organizada, com meio de campo mais duro, mais combativo que o próprio Santa Cruz é. Inclusive, demonstrou isso no jogo de hoje e no jogo da Arena de Pernambuco. Mas o Santa Cruz precisa, sim, evoluir ainda mais, mudar de peças, mudar até de treinador, para conquistar, talvez, um acesso no ano que vem para a Série B. Bom, tô ficando por aqui. Forte abraço a todos. Valeu, fui.